Hello! Tudo bem? Faz um tempo já que eu não apareço por aqui. Muitas coisas aconteceram e uma delas é que eu casei. Agora eu estou casada e esses últimos meses foram muito focados no meu casamento. E apesar de não ter tido festa nem nada do tipo, foi um momento em que nós focamos muito e dedicamos a nossa energia. Então o canal ficou um pouco de lado, mas agora em outubro, voltando com tudo, e eu quero fazer o compromisso de novo de deixar todo domingo um vídeo do Faith Influence. E este vai ser mais um aqui, reiniciando esse projeto. E se você não me conhece, meu nome é Mariana, eu sou professora de inglês e advogada. E aqui no YouTube eu falo um pouco sobre o inglês e sobre outras coisas também. Mas em especial eu tenho esse quadro que é o Faith Influence, em que eu te ensino inglês com a Bíblia, porque eu sou cristã e eu carrego isso comigo na minha profissão, no meu dia a dia também. E é uma missão de vida ensinar o inglês e por isso que eu trouxe para cá, para o YouTube também. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, me acompanhe também nas redes sociais que eu vou deixar aqui, que tem conteúdo extra. Você vai encontrar dicas de filme, de série, voltados para o seu inglês e ver um pouco da minha rotina como advogada também. E hoje eu quero trazer, eu preparei para vocês um salmo da Bíblia. E como sempre eu digo, se você ainda não assistiu os outros Faith Influence, eu recomendo que você assista principalmente o primeiro, porque lá tem um vocabulário inicial para você não ficar tão perdido. Tem dicas de estudo, tem a versão da Bíblia que eu encontrei que é mais fácil para o entendimento, porque as palavras são muito diferentes, né? É um contexto muito diferente, um vocabulário diferente. Então, corre lá no meu vídeo, no primeiro, se você ainda não assistiu, e assista. Mas deixe seu comentário também. Eu sempre peço isso porque acaba que o YouTube, a gente atinge muitas pessoas de qualquer lugar do mundo. E eu recebo comentários, às vezes, das pessoas falando que Deus me usou para falar com elas e esse é o meu objetivo. Então, se de alguma forma te tocar essa mensagem, é sempre uma estrutura de ensinar as palavras do versículo que eu escolho, mas também de trazer uma mensagem. Então, se te tocar de alguma forma, por favor, deixa seu comentário também e compartilhe com alguém que também vai precisar ouvir. E antes da gente partir para o inglês, eu quero que você leia em português junto comigo. Então, abra a sua Bíblia. Eu tô com a minha Bíblia aqui e eu vou fazer a leitura em português primeiro, depois a gente faz a leitura em inglês, que eu vou colocar na tela para vocês. A gente vai lá no Salmo 112, que são os versículos de 1 a 7. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa há prosperidade e riquezas e sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado, o justo será lembrado para sempre. Ele não teme más notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Amém? É uma passagem muito bonita, né? Eu gosto muito dela e depois eu vou explicar por que eu escolhi ela. Olha só. Agora a leitura em inglês. Praise the Lord. How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. They themselves will be healthy, and their good deeds will last forever. Light shines in the darkness for the godly. They are generous, compassionate, and righteous. Good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. Such people will not be overcome by evil. Those who are righteous will be long remembered. They do not fear bad news. They confidently trust the Lord to care for them. Essas palavras que estão em vermelho são as palavras que nós veremos hoje, e as que estão sublinhadas, os versos sublinhados, as frases sublinhadas, é a mensagem que eu quero trazer, ok? Começando aqui com praise. Praise eu já falei em outros momentos,
do Faith with Fluency. Praise é adorar, louvar e exaltar. Qual que seria a diferença, então, entre praise e worship? Porque o worship também tem o sentido de adoração. Praise é um sentido de palavras. Já o worship é um sentido de adoração completa, com ações, por exemplo, um louvor, uma oração. Essa é a diferença principal. É interessante você observar porque cada versão da Bíblia, cada tipo de tradução, cada versão muda, né? E é por isso que muitos pastores e tudo não recomendam a compra de uma Bíblia em inglês, porque além de ser muito cara, é ainda uma tradução assim que passa por vários processos de tradução. Na minha Bíblia em português, começa com aleluia. E poderia ser um aleluia no inglês também. Nesse caso, dessa versão, é o praise the Lord. Adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Ok? Fear é o sentido de medo ou de temor, de temer. No sentido bíblico, no sentido religioso, não é muito do medo, de ter medo de algo. Por exemplo, ter medo de água. É no sentido de temor, certo? Delight é um prazer, é um encanto, é uma alegria. Aqui, na versão em português, tem grande satisfação. Seria o mesmo sentido. Tem grande satisfação em seus mandamentos. Aqui no inglês, ela fica delight in obeying his commands. Tem satisfação, tem prazer em obedecer seus comandos, seus mandamentos. Aqui depois a gente tem a palavra godly. Godly é referente ao temente, ao piedoso. No sentido religioso é temente, o divino. Literal é mais pro divino. Mas no sentido mais religioso ali, fica para esse do temente, de uma pessoa que é piedosa também. E nos sentidos mais informais da vida, é como que algo quase perfeito. He did his job godly. Ele fez o trabalho dele godly, perfeito, perfeitamente bem, entende? É esse o sentido. Blessed, que é o abençoado. E se você não sabia, você vai aprender agora. Quando alguém espirrar perto de você, então agora você vai falar bless you, God bless you, ou somente bless you, que é o literal de Deus te abençoe. A gente fala saúde, e aí no inglês, bless you, Deus te abençoe, ok? Então faz um compromisso, que agora quando alguém espirrar perto de você, você já solta um bless you. Ah, por que é isso? Saúde em inglês. E o deeds são ações e atitudes. Good deeds, que foi falado no capítulo, na leitura, são as boas ações. Se a gente voltar aqui um pouquinho, good deeds, as boas ações vão durar para sempre, ok? E antes disso a gente tem o wealthy, que eu até coloquei ao contrário aqui, mas wealthy, que é uma pessoa que é rica, é riqueza, é uma pessoa que é próspera. Wealthy. Lá na versão em português, em sua casa há prosperidade e riquezas. E aqui na versão em inglês, they themselves will be wealthy. Eles mesmos serão ricos, prósperos, ok? E seguindo aqui, wealthy, righteous. Righteous, que é uma pessoa que é justa, uma pessoa que é virtuosa, uma pessoa que é reta, correta. Overcome by evil. Essa palavra overcome quer dizer que é dominada, é uma pessoa que é vencida, ela é dominada por algo. Neste caso, dominada pelo mal, pelo maligno. E o sentido do texto é de que ele nunca será abalado, né? Na versão em português, nunca será abalado, nunca será dominado pelo mal, nunca terá a sua vida bagunçada pelo mal, ok? E aí a gente volta lá, porque eu quero falar sobre estes que estão sublinhados. Lá no versículo 5, good comes to those who lend money generously and conduct their business fairly. Essa palavra fairly é de justo, de reto também, é no sentido, é quase que um sinônimo de righteous, que é essa daqui. É uma coisa que é justa, sabe? Justamente. E essa parte aqui pra mim, o porquê, né? Vou voltar um pouco. Por que eu escolhi esse
esse texto, essa leitura para trazer para vocês hoje. Como eu disse, eu quero recomeçar o Faith to Influence nesse mês de outubro. E com o casamento, eu foquei muito nas minhas orações e tudo para fazer orações relacionadas à nossa futura família. E eu fiz os meus votos, a gente fez uma troca de votos íntima, só eu, ele, fotógrafo e filmmaker, lá na chácara da minha família. E foi só nós dois, foi quase como um elopement wedding, que é uma tradição antiga em que as pessoas fugiam para se casar, e aí veio o nome elope, que é de fuga, e acaba que virou um elopement wedding, que as pessoas continuam fazendo hoje em dia de uma forma em que seja só as duas pessoas, o casal. E aqui, quando eu estava fazendo os meus votos para o meu marido, para o Aníbal, eu procurei um versículo em que eu pudesse declarar para ele nos votos. E eu acabei esquecendo a Bíblia no dia, mas eu falei para ele mesmo assim depois, em outro momento, que é esse capítulo do 112 até o 7 ali, até o versículo 7. Por quê? Nós dois temos empresas, nós trabalhamos como autônomos, nós somos empresários, empreendedores, e a gente já escutou de tudo que vocês pensarem, de que é loucura, de que por que não presta concurso, ou por que não faz isso e aquilo, mas eu sempre me mantive firme na minha empresa, que é voltada para o ensino do idioma inglês, e eu tenho essa empresa já desde 2021, e para mim se tornou eu já contei a história do porquê que eu comecei a dar aula em inglês, que para mim é uma missão de vida mesmo, e eu me sinto completamente apaixonada e realizada enquanto eu estou dando aula. Então, eu acredito que o empreender vai muito além do dinheiro. Claro que eu tenho um retorno financeiro muito bom, e é até melhor do que a da advocacia, mas depois em outro vídeo eu quero falar sobre isso. Mas a questão do empreender hoje em dia, muitas pessoas veem como loucura, outras veem como um charlatanismo, porque muita coisa errada está acontecendo na internet, né, divulgando coisas muito erradas, mas a Bíblia fala que bom é o homem que conduz os seus negócios com integridade. Fairly. Conduct their business fairly, que é o que a gente leu agora, lá no versículo 5. Bom é o homem que conduz os seus negócios com integridade. E esse sempre foi o nosso foco, sabe? Sempre tem que ser o nosso foco na vida, não somente em relação ao financeiro. E eu vejo que hoje, pessoas da minha idade, eu tô com 28 anos, eu tenho essa parte do idioma, o Aníbal é voltado para o marketing, ele é publicitário, ele tem uma agência de marketing voltada para o tráfego, a divulgação dos seus produtos e tudo mais. E a gente sempre pede por cada cliente, por cada aluno, a gente entrega a vida deles nas mãos de Deus. E eu sempre peço que o meu dia, durante as minhas aulas, eu seja um canal que, além de ensinar inglês, eu ainda posso trazer que Deus, através da minha vida, através da minha conduta. E esse bom é o homem que conduz seus negócios com integridade. É muito fácil hoje em dia da gente ir para um caminho errado visando somente o financeiro, sem pensar na integridade do seu negócio, sem pensar na integridade da sua empresa e pensando até mesmo em dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, né? Então, isso para mim é muito importante. Eu quis trazer isso para cá também, porque é o que eu tenho refletido nos últimos dias e é o que eu tenho declarado na nossa vida aqui em casa, que a gente possa sempre conduzir com integridade, porque bem-aventurado é o homem que faz isso. E também lá na outra parte, aqui do 7, they do not fear bad news, they confidently trust the Lord to care for them. Eu já fui uma pessoa muito ansiosa nessa vida, muito. E eu fui curada de uma forma, assim, completa, eu digo hoje, assim, completa. Nada em mim mais é relacionado à ansiedade. Essa palavra eu até, assim, quase nunca falo, repito na minha vida, porque eu aprendi que quando você é ansioso,
quando você fica muito temeroso com as notícias ruins, quando você só pensa nisso, quando você só profere palavras de medo, de angústia, é um pecado. E a gente tem a mania de colocar o pecado somente com as coisas grandes que a gente vê. Então a gente vê uma notícia muito ruim de morte, de traição, e isso é pecado, mas a gente esquece que a ansiedade é a falta de confiança em Deus. Então, se a gente não é capaz de confiar em Deus, aí a gente falhou em algum momento como cristão. E ter fé é ter fé. Fé é ter fé em qualquer momento. E se a gente tá ansioso, se a gente tá com medo, se chegou uma notícia ruim e o seu dia acabou, alguma coisa falhou, alguma coisa acabou na sua vida, sabe? Alguma coisa você errou na sua vida como cristão, porque então, cadê Deus nesse momento? E eu tento sempre ser uma mulher que tenha a cabeça centrada, uma mulher que consegue transmitir uma segurança para quem tá à minha volta de que, ok, essa notícia não tá boa, não foi bem, bola pra frente, a gente consegue vencer. Porque se a gente se tornar, até a questão da convivência com pessoas que são mais desequilibradas, se torna um pecado diário na nossa vida, um pecado de estimação. E na Bíblia fala que ele não teme más notícias. Quem? Bem-aventurado o homem que teme no Senhor. Lá no primeiro versículo, bem-aventurado o homem que teme no Senhor. Ele não teme más notícias, porque o seu coração está firme e confiante no Senhor. Gente, eu acho que isso é assim, uma vez que você gira essa chave na sua cabeça, muita coisa muda. Porque se eu falo, se eu vou no culto e eu canto, e eu louvo e falo pra Deus que, ai, toma conta de mim, toma minha vida, meu coração, eu te entrego, mas no seu dia a dia, na sua semana, a ansiedade te domina, então tem alguma coisa errada. Você não está entregando a sua vida pra Deus. E talvez esse Deus que você acha que você está servindo é outro. E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui. Eu espero que você tenha gostado. E não deixe de se inscrever, de compartilhar. E novamente eu te peço que se porventura tenha tocado você de alguma forma, por favor, me conte. Eu quero sempre trazer mensagens boas. Esses vídeos do Faith to Influence geralmente não tem roteiro. Eu faço o roteiro ali com o capítulo que eu escolho, com as palavras em inglês e tudo, mas a minha mensagem vem assim, de um pensamento que eu tive, e eu vou falando conforme eu vou sentindo, porque eu quero que permaneça dessa forma, porque é assim que a gente se permite ser usado por Cristo. E esse sempre será o meu objetivo, e eu espero que você tenha gostado, e te vejo no próximo vídeo.